Em Marcos capítulo 16, Jesus diz que um dos sinais daqueles que houvessem sido batizados, ou seja, passaram a ser membros da Igreja de Deus, seria o dom de línguas. Seria um dos sinais, tá? Então vamos analisar um pouco sobre isso, né? Vamos falar um pouquinho sobre o dom de línguas. Nós vamos falar por que ele foi dado e a importância dele hoje, coisas assim, ok? Vai ser um vídeo informal. Bom, no Velho Testamento, ninguém falou em línguas, né? Com exceção da jumenta lá do Balaão, ela ainda falou, né? Em línguas, porque não era a língua dela e ela falou, né? Se vocês me entendem. Bom, quando Jesus disse isso, seria para que o evangelho fosse pregado em outros idiomas. Ele não estava falando de línguas estranhas. O problema é que em português nós tivemos um problema já antigo e que nunca foi corrigido, né? A palavra strange em inglês, ela pode ser estranho, mas ela pode ser usada também para estrangeiro, pode ser aplicado para estrangeiro. E, na verdade, Jesus estava falando que eles falariam línguas estrangeiras. Quando o Espírito Santo vem em Atos capítulo 2, aqueles que receberam o dom de línguas falaram idiomas daqueles homens que estavam presentes de todas as partes do mundo. E ainda fala, eram 15 idiomas, né, que eles falaram. Então, tanto é que eles falam, como é que nós estamos ouvindo eles no nosso próprio idioma? Esses homens não são judeus? Então, o que eles falaram quando eles falaram em línguas? Falaram sobre o Evangelho, falaram sobre Jesus. Tá? Então, isso é importante. O que eles falaram, por que tiveram que falar em línguas, isso é importante. Por que não falaram em línguas no Velho Testamento? Porque não havia essa obra massiva de pregação do Evangelho às outras nações. Por isso eles não falaram. Agora, quando o Espírito Santo vem e o Evangelho precisa avançar, então ele foi dado de maneira especial para a igreja primitiva de Cristo e, de qualquer forma, repito, eram idiomas humanos. Não eram línguas estranhas, como muitos falam, e nem língua dos anjos, como muitos falam. Quando Paulo diz assim, ainda que eu falasse a língua dos anjos, ele não está se referindo ao dom de línguas. Ele está falando, os anjos têm um idioma. Ainda que eu falasse o idioma dos anjos, eu, sem o amor, não seria nada. É isso que ele está falando. Ok? Bom, vamos falar outras coisas? Vamos falar um pouco eu vou um pouco para lá e para cá, porque vai ser informal o vídeo. Como eu já falei aqui no canal, meu pai era da Quimbanda, ok? A macumba, a parte brava ali que eles dizem. Eu vi meu pai mais de uma vez falar em línguas. Quando eu nem sonhava, era uma criança de 6 anos, nem sonhava em estudar a Bíblia, eu vi meu pai falando em línguas, quando ele estava possuído por um demônio. Ninguém entendia o que ele falou. Aquelas palavras eram tão fortes que elas estão ainda na minha cabeça tantos anos depois. Eu não ouso repeti-las, eu não sei, alguma coisa está sendo dita ali, e eu não ouço repeti-las, ok? Mas então, meu pai estava cheio do Espírito Santo, ele falou em línguas? Não. No centro de Macumba, muitos falam em línguas. Isso quer dizer que eles estão cheios do Espírito Santo? Não. Um dos motivos que nós sabemos não tem uma interpretação, não estão pregando sobre Cristo. Se falam alguma coisa que alguém interpreta, é sobre os homens, é sobre pessoas que estão ali. Infelizmente, isso acontece em muitas igrejas ditas cristãs também. A pessoa que está ali com o dom de línguas, se alguém ousa interpretar, aí fala assim, estou vendo alguém aqui, tem alguém aqui que está desempregado, está querendo muito emprego, aquele emprego que você quer vai chegar. O Espírito Santo não veio para isso não, para brincar de espírito de adivinhação. Aliás, Deus proíbe
o espírito de adivinhação lá no Velho Testamento, porque são coisas, é uma ferramenta usada por Satanás. Vou repetir, o espírito de adivinhação é usado por Satanás. Lá no Velho Testamento está bem claro. E no Novo, em Atos, capítulo 16, também. A Lídia, vendedora de púrpura, ficava falando de Paulo, e Silas, ou Apolo, não lembro agora, e fala: esses homens são homens de Deus, esses homens são homens de Deus. Falou isso por alguns dias, aí diz a Bíblia que Paulo ficou cansado daquilo e chegou, expulsou o demônio dela. Era o demônio que falava através dela. Um espírito de adivinhação. Né? Continua sendo algo do demônio. Tem gente que acha assim, coisas que foram do demônio por um período, depois podem passar a ser de Deus. Coisas, não. Pessoas, sim. Pode ser uma pessoa serviu a Satanás e passa a servir a Cristo. Agora, um objeto que sempre foi usado pelo diabo, ou uma ferramenta que sempre foi usada pelo diabo, não é usada por Deus. Ok? Anos atrás, eu estava ouvindo o rádio, eu trabalhava em Alphaville, e por acaso ele sintonizou uma rádio de Alphaville. E eu estava só mudando de rádio para rádio, e aí eu parei, o pregador estava pregando em inglês, e estava sendo interpretado por uma moça, que por acaso eu prestei bem atenção, era uma ótima tradutora. Eu sei disso porque sou professor de inglês, já trabalhei de intérprete também, ela era uma ótima intérprete. E aí ele falou o seguinte: ontem, irmãos, eu orei por 8 horas seguidas em línguas. E o pessoal, amém, aleluia. Aí na hora, lógico que nós temos que ser racionais nessa hora, né, irmãos? E aí eu peguei e falei assim: ué, por que ele não prega em português agora? Se ontem ele orou 8 horas em línguas, né? Por que agora Deus não faz com que ele fale em português? Por que ele precisa de intérprete? Então, o espírito, o dom de línguas, ele tem sido muito, o suposto dom de línguas, tá ok? O suposto, não o verdadeiro, tem sido muito mais usado pelo diabo, né, do que o verdadeiro é usado por Deus. Entenderam? Tem o falso dom de línguas e o verdadeiro. Deus não usa quase nunca, porque hoje os homens estão aprendendo idiomas, sabem outros idiomas, ok? Eu sei 3, pelo menos. Então, Deus pode me usar nesses idiomas. Eu não preciso de falar de outra forma. E se for necessário, né, com intérprete, Deus faria. Agora, eu falar em português, eu no Brasil, falando para brasileiros, e Deus vai me dar um idioma esquisito, estranho, para eu falar com brasileiros? Não, o pastor Paulo fala: olha, eu prefiro falar 10 palavras, ele fala, com entendimento, do que 1000 sem entendimento, né? Ele fala assim, ficar falando um monte de coisa sem entendimento, não, pode parar. Paulo diz isso, para. E Paulo falava 5 idiomas, né? Ok? Você nunca viu o apóstolo Paulo falar em línguas, né? Ele não era cheio do Espírito Santo, porque isso é uma outra coisa. Vários pentecostais colocam isso como um sinal. Se você fala em línguas, está convertido e é de Deus. Se não fala, não é de Deus. Deus jamais deu isso como um sinal distintivo de quem pertence a Ele e de quem não pertence. Jamais tem isso na palavra. Tá? Então eu repito, todos os homens de Deus do Velho Testamento não falaram em línguas, e do Novo Testamento, os discípulos, ali os apóstolos, e a Bíblia não relata muito mais gente, não, falando em línguas, né? Como se fosse uma exibição da parte de Deus, ou algo assim. Agora eu vou falar uma experiência verídica, feita nos Estados Unidos, e quem quiser pode fazer no Brasil, porque vai dar certo também. Na época ainda da fita cassete, né? Fitinha cassete, homens que não acreditavam nesse suposto dom de línguas, eles gravaram uma pessoa falando de línguas e saíram em várias igrejas. Eles chegaram a 100 pessoas que se diziam intérprete dos dons de línguas. Presta bem atenção. E cada uma deu uma interpretação diferente para a mesma mensagem. O mesmo tape, a mesma voz, cada um
deu uma interpretação diferente, ou seja, 100 interpretações. Sabe, essa bagunça toda não vem de Deus. Não vem de Deus. Agora, como eu gosto muito do Evangelho Prático, e para encerrar esse vídeo, não ficar muito longo, meu objetivo aqui não é dar um estudo bíblico sobre o assunto, é exaustivo, né? Eu até que gostaria, mas não é o objetivo principal do canal também. Então agora vamos juntos raciocinar de maneira muito prática, de maneira muito racional. Deus nos deu a razão para ser usada. A razão não é contra a espiritualidade, jamais, jamais. A verdadeira espiritualidade e a razão andam de mãos dadas, ok? Então vamos lá. Nós precisamos aperfeiçoar o nosso caráter. É o nosso caráter purificado é que nos dará uma oportunidade de entrarmos no céu. O caráter, com seus defeitos, sem serem vencidos, não darão a vitória que Cristo está esperando. Jesus disse assim: ao que vencer, eu deixarei que se assente no meu trono. Ao que vencer. Vencer o quê? Vencer o pecado. O que não vencer, e essa vitória do pecado está envolvida a nossa purificação do caráter, o nosso aperfeiçoamento do caráter. Agora, falando disso, em que é que o dom de línguas aperfeiçoa o caráter de quem está falando? Qual aspecto do caráter humano é aperfeiçoado por quem fala em línguas? Não tem resposta, não é? Porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. E o texto diz assim: quem fala em línguas também pode pegar uma serpente, uma víbora venenosa, não vai. Eu não vejo ninguém nas igrejas: traz uma cobra venenosa, vou pegar aqui, ela vai me picar, não vai acontecer nada. Entendeu? Jamais, jamais na igreja primitiva o dom de línguas foi o carro-chefe de alguma coisa. Foi o principal tema de alguma coisa. Jamais. Ok? Ele é bem pouco falado na Bíblia. É que ele virou, né? Ele virou muita, assim, fantasia, se é que eu posso dizer, uma forma de mexer com a igreja. Estuda um pouquinho sobre isso na história, né? Vê quem é que foi que trouxe o dom de línguas para a igreja moderna. Porque Lutero não falou em línguas, Calvino não falou em línguas, todos aqueles que são chamados os pais da igreja não falaram em línguas. Eram homens de Deus que enfrentaram papado, que enfrentaram impérios, que morreram em fogueiras. E eles não falaram em línguas. E você vem me dizer que eles não estavam com Deus por isso? Isso não é sinal. Por favor, considere, reconsidere o seu ponto de vista. Ok? O sinal que nós temos é andarmos como Cristo andou. Pensarmos como Cristo pensava aqui na Terra. Isso sim. Agir como Ele agiu. Isso é sinal. Que Deus tenha misericórdia de nós. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Ore por nós, em nome de Jesus. Amém.